Boa tarde. Bem, pessoal, mais um vídeo, né, sobre a cultura do maracujazeiro. A gente dividiu em 4 vídeos, até para não ficar muito extenso, né? Então vamos dar continuidade, né, sobre as nossas pragas da cultura do maracujazeiro. Só um minuto, pessoal. Bem, pessoal, e a primeira praga que a gente vai estar falando vai ser sobre a mosca das frutas, né, que vocês já conhecem muito bem, a gente já falou em outras culturas, né, sobre a mosca das frutas, né, é extremamente importante, né, quem já teve disciplina comigo, já ouviu, né. E quem não ouviu, nós vamos falar do bichinho da goiaba, né, que vocês conhecem muito bem, que ocorre na cultura da manga e em várias outras espécies frutíferas, né? Então, um problema sério para a fruticultura. Então, pessoal, mosca das frutas, né? Nós temos mais de uma espécie que causa problema na cultura do maracujazeiro. Então, vamos falando aqui quais são as espécies, né, que causam problema. Nós temos a anastrefa, né, pseudo paralelo, anastrefa com sobrina e anastrefa grandes. São as principais causadoras de problema na cultura do maracujazeiro. Então nós temos aqui o gênero anastrefa, né? O gênero anastrefa só muda só muda a espécie, né, mas pertencente ao mesmo gênero. Então são 3 espécies causadoras de problema na cultura do maracujá. Então, a mosca das frutas, pessoal, tem sido considerada o quê? Uma das principais pragas de muitas espécies frutíferas no Brasil. Então, nós temos muitas espécies de mosca das frutas, né? É tanto que para a gente exportar fruta para outros países, tem países que tem uma restrição severa, tem outro que tem um pouco menos, mas se pegar, por exemplo, Estados Unidos, a gente só consegue mandar frutas. Se você não tiver uma certeza que não existe mosca das frutas naquela região, através de suco, né? O suco de laranja, para os Estados Unidos, a laranja só vai na forma de suco. O principal motivo é o risco de entrar na mosca das frutas lá, já que eles conseguiram erradicar a custos elevadíssimos, mas conseguiram erradicar. Então, como aqui nós temos praticamente metade de todas as espécies de mosca das frutas que ocorrem no mundo, e a nossa área fronteiriça, fronteira seca, ela é muito grande, dificilmente a gente consegue erradicar. Então a gente tem que conviver com isso, adotar tecnologias para conviver com a mosca das frutas. Então, além de frutos de maracujá, ocorrem também outros frutos como goiaba e manga. Então a gente conhece muito bem quando a gente quer falar que uma criança é muito arteira, a gente fala que é o bichinho da goiaba, né? Ataca a manga também, né? Os adultos são de coloração predominante amarela, com um longo ovipositor. Isso é uma característica. Então, o que você vai ver passeando nos frutos é uma mosquinha pequena com um longo ovipositor, porque é a fêmea que está procurando um local para colocar ovos. Então, dificilmente você vai ficar vendo o macho. Na verdade, é a fêmea que tem um ovipositor. Estes fazem a postura nos frutos
Então são indivíduos que têm uma postura que a gente chama endofítica, dentro do tecido. Então coloca dentro do tecido o ovo. Quando eclode, eclode dentro do fruto. As larvas alimentam-se do interior do fruto, podendo destruí-lo completamente. Então, após a eclosão, as larvas começam a destruir. E a gente sabe muito bem como que uma mosca age, né? Então, quando uma mosca começa a se alimentar, ela libera enzimas que começam a fazer a digestão do alimento. Então, fica tudo meio líquido ali dentro. Então, quem já comeu uma manga, já foi cortar a manga e viu presença de larva da mosca das frutas, já percebeu bem que o tecido em volta fica todo mole. Então, é uma característica, né? No final do ciclo, abandonam o fruto para se transformarem em pulpas, né? Pulpários no solo, se pulparem no solo. E posteriormente em adultos que ao emergirem atacam e estragam novos frutos. Então transforma em adulto, vai procurar um alimento, se alimenta, faz a maturação do ovário e começa a colocar ovos novamente. Então aqui só para a gente ter uma ideia, fruto novo de maracujá, ó, é a larva aqui dentro. Então o tecido fica meio liquefeito. Claro que esse fruto vai apodrecer, e se ele é muito pequeno, ele vai cair. A outra mosca é a mosca do Mediterrâneo, né? A gente viu lá a anastrefa, agora aqui a ceratites, né? Ceratites captata, mudando o gênero. O sintoma é o mesmo, o dano é o mesmo, tudo é a mesma coisa, só muda a característica do inseto, né? Muda a espécie. Nesse caso aqui, os adultos da mosca do Mediterrâneo, ou Ceratites capitata, apresentam coloração predominante amarela, asas transparentes de tonalidade rosa e listas amarelas. O ataque provoca queda dos frutos em proporção elevada, então muita queda do fruto, principalmente por ataque em fruto ainda em início de desenvolvimento. Então, apresenta muitos hospedeiros, como, olha a quantidade de hospedeiro: abacate, acerola, ameixa, araçá, café, cajá, caqui, carambola, citros, damasco, figo, goiaba, jambo, maçã, mamão, manga, maracujá, marmelo, nectarina, néspera, pera, pêssego, pitanga e saputi. Então, olha a quantidade de espécies que essa praga ataca, né? Que é a mosca do Mediterrâneo. É uma infinidade, né? Então, aqui acentuando mais, né? Aumentando aqui para vocês verem as características. Nós temos também a mosca do botão floral, que aí é um díptero normal, né? Não é a mosca das frutas, mas ataca o botão floral. Família Tetritidae. Nós temos um gênero com mais de uma espécie, Protearomia, e a outra é uma espécie, a Silba pêndula, né? As larvas atacam os tecidos internos do botão floral, provocando o quê? A queda do botão floral. Então vai atacar o quê? As estruturas reprodutivas da flor. Então você tem aborto, qualquer dano no botão floral ou na flor, ocorre a queda desse. Cuidados antes da implantação: recomenda-se que o plantio do maracujazeiro distante de espécies frutíferas silvestres. Aí é muito complicado, né? Principalmente na nossa região. Nós temos muitas áreas, matas ciliares, e muitas delas têm frutos, né? Então fica difícil, todo mundo gosta de cultivar uma fruteira no quintal, tem todos esses problemas, né? Hospedeiras de mosca das frutas, claro, né? Controle alternativo com o emprego de armadilhas iscas, né? Armadilha contendo isca. Então vamos lá, como são essas armadilhas, né? Elas podem ser confeccionadas com garrafa PET, se você quiser economizar. Mas se você tem recurso e quer investir um pouco mais, você pode comprar armadilha já pronta. Se você procurar na internet, você vai encontrar empresas que vendem pela internet armadilhas para mosca das frutas. Cortando-se nesse caso aqui com garrafa PET, 4 orifícios, né? Eles chamam aqui janelinha.
em cada lado da garrafa para a entrada da mosca. Então, cada lado você forma umas 4 janelinhas para que possibilite a entrada. Não pode fazer um buraco muito grande, porque senão ela consegue escapar. No interior da garrafa é colocada uma proteína hidrolisada para preparar 500 ml da solução. Você deve diluir 25 ml de proteína hidrolisada em 475 ml de água, tá? É o que é recomendado, né? Eu posso utilizar, ao invés da proteína hidrolisada, eu posso utilizar melaço de cana-de-açúcar a 7%. Ou seja, diluir 35 ml de melaço em 465 ml de água para preparar 500 ml de solução. É uma outra alternativa. Eu posso utilizar também, pessoal, suco de frutas. Eu tenho maracujá, tenho outras frutas. Eu posso fazer o suco e preparar essas iscas, né? Isca atrativa para colocar em garrafa, né? Como o fruto de maracujá no pomar é também atrativo, é preciso utilizar suco de fruta de outra fruteira, né? Então, você tem o maracujá que também é atrativo, então você pode utilizar outra fruta, né? Às vezes se torna mais atrativo ainda. A goiaba, o suco de goiaba, por exemplo, a acerola, uva e outros frutos que possam ser atacados pela mosca das frutas, né? Deve ser trocado a cada 15 dias esse suco. Então, eu coloco a armadilha e deixo lá. 15 dias depois, eu tenho que trocar esse suco. Recomenda-se acrescentar 10 gramas de bórax na solução atrativa para retardar a decomposição desta solução. Então, você acrescenta 10 gramas de bórax para atrasar a decomposição, ou seja, o apodrecimento desse suco. Instalar as armadilhas isca num galho na periferia do pomar, ou seja, o que a gente chama de bordaduras, e da copa da planta. Então, instalar armadilhas isca num galho da periferia do pomar e na periferia da copa da planta também. E em local menos exposto ao sol, aquele que pega menos sol. Recomenda-se instalar de 1 a 2 armadilhas PET por hectare. Então, esse aqui ficar não exposto ao sol, você pode aplicar do lado da linha, porque do lado da linha vai pegar menos sol. Quanto maior o número de isca no pomar, maior será o número de mosca capturada e melhor será o controle. Claro, se você tiver mão de obra suficiente para fazer isso, quanto mais, melhor. No manejo das armadilhas, descartar os insetos mortos e trocar o líquido das garrafas por semana, né? Se você está capturando muito, você pode descartar esse líquido uma vez por semana, mas pode durar até 15 dias, que está aqui. Ou no máximo a cada 15 dias, que a gente já tinha comentado aqui. Lavar o recipiente da armadilha com água para retirar o resíduo da solução antiga antes de colocar uma nova solução. Então, lavar bem, desinfetar bem para colocar para que essa nova solução ela aguente o máximo que for possível, né? As armadilhas de garrafa PET devem ser substituídas a cada 4 meses e levadas ao local de reciclagem de lixo. Então, a cada 4 meses você troca as armadilhas. Bem, pessoal, uma outra alternativa é isso aqui, né? Isso aqui a gente vai fazer, por exemplo, em cultura de algodão para controlar o bico do algodoeiro, catação de frutos. Então, catação dos frutos que vão caindo, dos botões florais também você pode catar. Então, catação manual de frutos infestados que permaneceram nas plantas após a colheita e também caídos no solo do pomar. Então, você vai verificar que eles estão danificados na planta e também que caíram no solo e catar isso aí. Ele é eficiente e deverá ser realizado de forma sistemática, ou seja, de tantos dias eu vou lá, a cada 2 dias eu vou coletar. Os frutos infestados devem ser enterrados, claro, no chão,
E sobre a vala, você faz uma vala, joga os frutos e coloca sobre essa vala uma tela mosquiteiro. E deixa lá, prende lá e deixa lá, aberta essa vala, né? Para quê? Para permitir a saída de parasitoides, ou seja, parasitoides eles possam entrar e possam sair, porque eles são menores, mas fazendo com que a mosca, aqueles que se transformarem em adultos, não, as larvas se transformarem em adultos, não consigam sair. Então, esses adultos não conseguem ultrapassar essa tela. Então, tem que ser uma tela de malha bem fina. Se a opção for por enterrar os frutos, esses deverão ser enterrados no mínimo a 30 centímetros de profundidade, para que a mosca, ao atingir a fase adulta, não consiga sair, ou as larvas mesmo não consigam ficar mais próximas à superfície. E o controle químico? Nós falamos de atratividade e tudo, mas e o controle? Por exemplo, controle químico, né? Pulverização de produtos deve ser feita por meio de iscas tóxicas. Então eu vou utilizar a isca, mas dentro da isca eu coloco um inseticida. Então, ó, elas são preparadas com melaço a 7% ou proteína hidrolisada a 3% e associo a um inseticida indicado por um engenheiro agrônomo. Então, qual que é o inseticida que eu posso usar? Então, tem que dar uma verificada nas lojas para ver que produto que tem, para saber qual que eu posso utilizar. Produto aplicado em apenas um lado da espaldeira, então eu posso chegar numa linha e numa entrelinha e aplicar naquela entrelinha numa fileira e na outra fileira. Aí pulo uma fileira, aplico novamente e assim eu vou fazendo, né? Isso para controle de adultos, né, em intervalos semanais, evitando a aplicação em ramos contendo flores. É muito complicado, né? Para você aplicar, só se você for aplicando com muito cuidado. Geralmente são os ramos mais novos que vão emitindo flores. Então, de preferência, você aplicar em horário que as flores não estão abertas, principalmente no período da manhã, bem cedo. Beleza. Outra praga, pessoal, se chama besouro das flores. Tem isso também. Ordem Coleóptera, e ele é um escarabeídeo. Ele é da mesma escarabeídea, da mesma família do rola-bosta, por exemplo. O que a gente chama de escaravelho, né? A espécie é Ciclocéfala melanocéfala. Ele tem essa característica aqui. Então, ó, é bem vermelho e a região da asa, né, o hélito e a asa membranosa, o segundo par de asa, aqui no caso ele é mais claro, um tom mais claro. Os adultos são besouros de 11 milímetros, 1,1 centímetro. Então, de comprimento, com cabeça e o protórax vermelho, está aqui, ó, cabeça e protórax. O vermelho ferrugíneo e os hélitos marrom amarelados. Então, o que a gente mostrou aqui. Os danos que eles causam alimentos das flores e folhas novas, deixando-as com pequenos furos característicos, prejudicando a produção. Então, folhas novas e flores, então um problema, né? Redução de área foliar, além de causar a queda de botões florais. O ataque às folhas novas e às flores de maracujá, flor, né, já aberto, não é o botão floral. Durante a noite e ao longo do dia, os insetos escondem-se dentro das flores. Então, o ataque às folhas novas e flores de maracujá vai ocorrer durante a noite e durante o dia eles se escondem dentro da própria flor. Então você tem que ficar muito esperto quanto a isso, para fazer a identificação. O controle é o controle químico, né? Adotado é o mesmo recomendado para percevejo. Mesmo que você for aplicar para percevejo, você aplica para cá também. Geralmente é a aplicação de inseticidas, tendo muito cuidado com vamos dizer assim, a seletividade desse produto aos inimigos naturais.
Quando a aplicação de inseticida for estritamente necessária, nesse caso, né, recomenda-se consultar o engenheiro agrônomo para ver que produto utilizar. É o mesmo, aí você vai ter que informar, é o mesmo que eu vou controlar a percevejo. Pode ser um piretroide? Pode, só que o piretroide ele não é seletivo. Então eu tenho que ver um outro para controlar a percevejo, um fosforado, né, um carbamato, mas que não seja de amplo espectro. O controle adotado é o mesmo, recomendado para percevejo, que eu já tinha comentado aqui em cima, né? Beleza, pessoal, nós temos também um outro grupo, que aí vocês podem até questionar, mas como que pode ser praga, né? Que são as abelhas. Né? A ordem menota, nós temos a Apis mellifera, que é aquela abelha que produz bastante mel, mas tem ferrão, e a trigona, que é a abelha de cachorro, que ele chama, a abelha arapuá, e que às vezes gruda no cabelo da gente, né? Então, além de não efetuarem a polinização, elas não são responsáveis pela polinização, essas abelhas ainda danificam as flores. No caso da abelha arapuá, ela corta o nectário, ou seja, o botão floral ainda nem abriu e ela corta por fora até atingir o nectário, para roubar o néctar e carregar a estrutura masculina, no caso o pólen, né? E muitas vezes até escorraçam, né, a abelha mamangava, né, que é maior. Quando a abelha africanizada operar encontra um local rico em alimento, ela avisa as outras, que então passam a buscar o alimento no mesmo local. Então, é claro, tem as batedoras localizam o alimento e vão avisar o resto da colônia onde tem uma boa fonte de alimento. E aí passa a vir uma grande quantidade de operários para transportar tanto o néctar quanto o pólen. E o maior problema delas numa flor do maracujazeiro é o pólen, né? Elas retiram todo o pólen e não ocorre a polinização. Por ter um comportamento agressivo, um grupo dessas abelhas pode afugentar uma abelha mamangava solitária, impedindo assim que ela faça a polinização. Outra coisa, pessoal, que eu não vi nos livros, mas que a gente observa, é que a abelha Apis mellifera, ela tem o hábito de chegar na área antes da mamangava. E aí, quando a mamangava ela chega, praticamente todo o pólen já foi removido da flor. Tá? Aí você não tem pólen para fazer a polinização. Então cabe, por exemplo, ao produtor coletar botões florais que vão abrir ainda, pegar esse pólen, botar numa vasilha e utilizar para fazer a polinização artificial. Só que o que a gente observou em um pomar de maracujá é que mesmo você fazendo a polinização artificial, muitas vezes a abelha Apis mellifera, ela vai lá onde você fez a polinização, ou seja, no estigma, e remove os grãos de pólen dali também. Então, para você ver a situação, que não é fácil. Então, quais são os danos? Apis mellifera causa prejuízo significativos à produção, pois carrega o pólen das flores antes da chegada das mamangavas, prejudicando a polinização, que a gente já tinha comentado. A abelha irapuá, ou abelha cachorro, né, a trigona, os adultos são polífagos, ou seja, se alimentam de várias espécies ou retiram substância de várias espécies. Ela causa a deformação da folhagem, porque elas elas ferem a folha para que a folha libere resina, e assim ela use na colmeia, né? Porque a colmeia dela não é dentro de tronco, ela faz uma estrutura externa, ela precisa de uma grande quantidade de próprio. Provocam a queda de flores, cortam e escarificam botões florais, flores e a casca dos frutos, tornando-os imprestáveis para comercialização. Então a gente já viu que aqui a abelha irapuá, ou a trigona, ela tem a capacidade de causar um maior dano, porque a Apis mellifera, ela simplesmente retira o pólen. Só isso, mas o dano está aí. E a abelha irapuá, ela ataca as folhas, ela pode atacar ramos novos, os ponteiros, pode atacar a flor, o botão floral, e pode atacar o fruto.
Ela raspa a casca do caule em busca de substância resinosa para a construção de seus ninhos, que a gente já tinha comentado. E quando a planta libera essa resina, ela está liberando uma substância para combater a infecção. Então, até um ferimento ali, para não ocorrer uma infecção com um micro-organismo, a planta libera uma resina. É como se fossem anticorpos. São antibióticos, muitas vezes, né? Muitas vezes não, tem antibiótico. E as abelhas precisam disso para vedar os ninhos, para evitar a contaminação por micro-organismos, principalmente bactérias, né? Então é o que a gente tem como própoli, por exemplo. Os danos causados à flor podem resultar no aborto dos frutos, causando prejuízo ao agricultor ou utilizar os recursos oferecidos pela flor, pólen ou néctar, sem gerar qualquer benefício para a flor, como a polinização. Então elas retiram tudo isso, mas elas não polinizam, porque a altura delas não dá para elas encostar no estigma. A mamangava é grande, por isso que ela encosta. Então a Apis mellifera e a trigona, elas visitam a flor, mas elas não polinizam, e assim, mesmo assim elas roubam tanto o néctar quanto o pólen. Olha aqui, ó. Aqui é ferimento causado pela abelha trigona, a abelha cachorro. Olha aqui a situação. Ou seja, o botão floral ainda não abriu e elas já danificaram tudo. Então esse botão floral vai amarelar e cair. Também a trigona, né? Se você olhar frutos novos, olha os orifícios causados por elas. Claro que elas estão atrás aqui, no caso é de resina. Olha lá o fruto já um pouco mais desenvolvido, olha o que ela faz. Então a abelha, que também causa problema lá na cultura do abacaxi, fazendo também esse tipo de ferimento. Então outra praga que a gente vai falar, pessoal, são os pulgões, né? Os pulgões são extremamente importantes também para a cultura, né? Causam problemas para a cultura do maracujá, né? Então, pulgão é algo bem comum, já que são espécies prolífagas, né? Ou seja, eles têm muito hospedeiro, inclusive as plantas daninhas. Então, estão presentes em todos os locais, nas propriedades, já que quando não tem cultura, eles sobrevivem muito bem em plantas daninhas, né? Pessoal, eles pertencem à mesma ordem dos percevejos. Aqui está errado, ó. Ordem Mitra, família, tá errado aqui, né? É a pedida. São insetos de aparência delicada, medindo aproximadamente 2 milímetros de comprimento. Então, eu vou medir em torno de 2 milímetros de comprimento o Myzus perscae e o Apis gossypium em torno de 1,3 milímetros. Então, o Myzus perscae é um pouco maior. E o Myzus, ele é muito comum em hortaliças, né? Apesar que o Apis gossypium também, mas o Apis gossypium ele ocorre muito na cultura do algodão. E o nome já fala, né? Apis gossypium. Ou seja, vem de Gossypium, que é o gênero do algodoeiro, né? Então, ele tem a forma áptera, e a forma áptera é de coloração verde clara, e alada, que é verde, isso o Myzus, né? Com a cabeça e antena e tórax preto, né? Myzus perscae. Então, só até o tórax que é preto. Se pegar aqui o Apis gossypium, a forma alada, ela é totalmente preta, enquanto que os outros indivíduos aqui, as formas jovens, elas são com uma coloração verde, ó. O Apis gossypium apresenta coloração variável de amarelo ao verde escuro. Nesse caso aqui está um verde escuro, mas pode apresentar coloração amarelada também. Então, pessoal, para quem já teve aula comigo, sabe muito bem a respeito de pulgão, as características dele, né? Então, a gente comenta muito sobre o pulgão. Então, enquanto outras espécies elas passam por uma fase de ovo, uma fase de pupa, uma fase uma fase de ovo, uma fase jovem, uma fase de pupa, uma fase adulta, ou uma fase de ovo, uma fase de ninfa, uma fase adulta.
O pulgão ele tem apenas 2 fases de desenvolvimento nas nossas condições de clima tropical. Ou seja, ele tem uma fase adulta e uma fase jovem, só isso. Mais nada, não passa por uma fase de ovo, nem passa por fase de pupa. E ainda tem outra característica muito importante. Por quê? Uma colônia de pulgão não existe macho. Então tudo isso aqui é fêmea. A reprodução dele é como se fosse uma clonagem, ou seja, a fêmea não precisa de fecundação para gerar descendentes. Ela se reproduz partenogeneticamente, ou seja, não fecunda e só produz fêmea. Então cada fêmea vai gerar em torno de 40 descendentes e todos eles serão fêmeas, e cada fêmea mais 40, e assim a população de pulgão cresce muito rápido. Outra característica interessante dos pulgões é que eles são excelentes transmissores de virose para as plantas. Certo? É algo que a gente tem que ficar muito atento. O que é mais interessante para a gente é que ele é fácil de ser controlado. É o menos problemático. Se ele fosse difícil para ser controlado, como é a mosca branca, aí era mais complicado, né? Então, a Apis glossipes apresenta coloração variável do amarelo ao verde escuro. Então, o Apis glossipes, a gente já tinha comentado aqui, né? Então, ele tem coloração variável que vai do verde, do amarelo, né? Um tom amarelado até o verde escuro. Então, pode ter essa variação. Quais são os danos causados pelos pulgões? Mesospécica e Apis glossipes são espécies comumente relacionadas com transmissões, como transmissores, né, as duas espécies, de virose às plantas cultivadas. Isso a gente já tinha comentado. Então, eles são excelentes transmissores de virose. Eles vivem sob as folhas e nos brotos novos, sugando a seiva. Então, esses indivíduos eles têm preferência pela região de crescimento da planta, onde o tecido é mais tenro. Então, a região de crescimento ele tem a tendência de fazer com que essa região ela fique engruvinhada, a folha enrole e tudo, e ali fica um abrigo perfeito e ainda servir de local de alimento para eles. Então, é algo que afeta o desenvolvimento dos ramos, no caso do maracujá. Atacam plantas em desenvolvimento, causando deformações foliares, né, e do ponteiro também. São responsáveis pela transmissão de virose, como o endurecimento dos frutos do maracujazeiro e o mosaico do pepino, né? Apesar de receber o nome mosaico do pepino, é porque é o nome, né, mas ocorre no maracujá. O que é o mosaico? Você vai ver nas folhas verdes tons amarelados também. Então você vai ter tons verdes e amarelo na mesma folha, por isso que chama mosaico do pepino, né? E endurecimento dos frutos. Então são viroses transmitidas pelos pulgões. Qual que é o controle? Primeiro que a gente tem que se preocupar em fazer um monitoramento. Então, o monitoramento do pomar visando conhecer a flutuação da população dos pulgões no local de plantio. Então, você tem que estar acompanhando, olhando sempre, principalmente as regiões de crescimento da planta, para ver se não aparece pulgão. Outra coisa interessante, pessoal, que a gente tem que ficar atento, é quando você vê circulando muita formiga, de preferência formigas doceiras na planta. Até a formiga lava-pé também, se tiver muito subindo na planta, já fiquem atentos, que às vezes elas vão até essa região para se alimentar de néctar, que é liberado pelo pulgão no momento em que ele está sugando a seiva. Então elas procuram doce também, né? Então fiquem atentos quanto a isso, que é um sinal de ocorrência de pulgão. Caso seja necessário a aplicação de inseticida, recomendo você consultar, né, um profissional, no caso serão vocês, né, para indicação de produtos de baixo impacto ambiental.
esse é um grande problema. E para controlar todas as pragas na cultura do maracujazeiro é interessante isso aqui, ó, produtos de baixo impacto ambiental. Se eu tenho ocorrência somente de pulgão, muitas vezes um produto natural que você pode aplicar até em áreas orgânicas é suficiente para controlar pulgão. Um sabão de coco, pimenta do reino com álcool. Agora, se são poucas plantas, se é uma área maior, você pode trabalhar com um produto químico? Pode, mas procure sempre um produto químico que seja o menos agressivo possível, tá? Mas produtos naturais é possível. Óleo de NI, que tem disponível no mercado, você pode estar utilizando, que controla bem. Então, que sejam seletivas as abelhas polinizadoras e inimigos naturais, né? Então, você tem que se preocupar com isso. A outra praga também da cultura do maracujazeiro se chama trips. Não sei se vocês lembram que a gente falou lá na cultura da bananeira, que atacava os frutos, o trips da erupção dos frutos e o trips da falsa ferrugem, né? Que fazem com que a aparência dos frutos os tornem inviáveis para consumo, né? No maracujá eles atacam também, mas eles têm mais preferência pelas flores, né? Então os trips são pequenos insetos, olha o tamanho, vai de 0,5 a 5 milímetros de comprimento. Então tem essa variação. Os adultos são de coloração escura e as ninfas, forma jovem, né, são inicialmente de coloração amarelada. Então nós temos ovos, ninfas e adultos. Lembrando que, assim como, por exemplo, a mosca das frutas, que a gente já comentou, os trips têm a característica de fazer postura endofítica, ou seja, dentro do tecido. Então, fica difícil você encontrar ovo de trips, porque eles vão estar escondidos dentro da folha. A ninfa não se alimenta dentro da folha, se alimenta externamente, mas o ovo é colocado internamente. Esse inseto tem hábito de se abrigar nas partes mais tenras da planta, ou seja, a região de crescimento, sendo comumente encontrado nos botões florais, nos frutos pequenos e na face inferior das folhas, hastes e gemas apicais. Então são regiões que eles podem se esconder com mais facilidade, né? Alta temperatura e baixa umidade do ar são condições climáticas muito favoráveis. Alta temperatura e baixa umidade. Então isso aqui é o que? Período seco. No período seco é quando ele se multiplica com a maior facilidade, né? Período em que muita gente que não faz a irrigação do maracujazeiro só planta, a planta já tem uma certa dificuldade, porque a quantidade de água é pouca ou nenhuma, e ainda tem esses indivíduos causando dano, assim como o pulgão e outras pragas têm preferência pelo período seco. Do ar são condições climáticas favoráveis à ocorrência de fortes infestações da praga, né? Dos trips. Então a gente tem que ficar atento nesse período. Eles atacam, a gente já tinha comentado, né? Atacam a folha, botões florais, fruto novo, causando o que? Deformação das folhas, queda de botões florais, bem como lesões superficiais nestes, né? Botões florais. E na casca dos frutos novos ele também pode atacar, diminuindo o crescimento e a qualidade. Então, quando esse inseto ataca, independente qual seja a espécie, né, qual seja o tipo de fruto, tudo mais, ele causa deformação, porque ele ataca no fruto ainda novo e no local de ataque, vamos dizer, a superfície, a casca desse fruto não se desenvolve. Então, a tendência é deformar quando ele não cai, né? O controle é primeiro o monitoramento do pomar, visando o conhecimento da população de trips. Isso é normal para todas as pragas. Eu tenho que conhecer o que está ocorrendo para eu poder entrar com medidas de controle. Eliminação de plantas hospedeiras no pomar, ou seja, as plantas daninhas, elas são hospedeiras, já que é uma praga polífaga.
E controle biológico por meio de parasitóides e predadores, ou seja, eu não vou liberar isso aqui no campo, mas eu posso aplicar produtos que sejam seletivos aos predadores que ocorrem ali e os parasitóides. Então, se eu aplico produto menos agressivo, de mínima agressividade possível, o controle biológico ele vai se tornar um pouco mais eficiente, já que eu vou aumentar a população de inimigos naturais na área. Então, tenho que ter muito cuidado na hora de fazer a aplicação. E, claro, quando eu estou aplicando produto para controlar outras pragas, eu estou controlando também os trips. Beleza, pessoal, nós temos um outro grupo, né, que são as cochonilhas. São problemáticas, né, para a cultura do maracujá quando ocorrem e quando ocorrem altas infestações, né? A cochonilha branca ela ataca grande número de espécies de plantas ranhosas, cultivadas ou não, então elas atacam plantas daninhas também, assim como numerosas plantas ornamentais e silvestres. Então, plantas ornamentais também, infestando seu tronco, folha e frutos. Então, é comum a gente ver em plantas ornamentais. Hibisco, por exemplo, elas ocorrem com bastante frequência. É uma espécie prolífica, a gente já está sabendo, né, porque ataca diversas espécies. A fêmea adulta é de coloração rosa, amarelada, medindo aproximadamente de 0,8 a 0,9 milímetro. 0,9 milímetro de comprimento. Então, é bem pequeno. Por 1,2 a 1,3 milímetros de largura. Só que ela é protegida por uma carapaça branca de forma circular, com cerca de 2 a 2,5 milímetros de diâmetro. Tá? Então ela tem uma carapaça de cera, então ela se protege. Então esses insetos que formam essa carapaça de cera, para a gente existe uma dificuldade muito grande de controle, porque quando você aplica o produto, a tendência é escorrer. Então, quando eu vou aplicar o produto para controlar a cochonilha, dificilmente um produto de contato vai ter um efeito muito bom, a não ser que seja um óleo mineral, que cobre o inseto e ele pode morrer por asfixia. Só que quando tem ocorrência de cochonilha, normalmente o pessoal trabalha com sistêmicos, então vai aplicar um produto sistêmico que ao invés de ele entrar em contato e penetrar no inseto, ele vai estar sugando a seiva, esse produto vai chegar até o floema. Quando o inseto está ingerindo a seiva, ele está ingerindo o princípio ativo junto. Então faz um efeito muito melhor do que um produto de contato. Quais são os danos? Primeiro, alimenta o ciclo da seiva da planta, causando injúrias da esfólia e morte das plantas, afetando a produtividade. Então, em altas infestações, imagine a quantidade de seiva extraída e a quantidade de toxina que é injetada nessa planta. Então, a tendência é a planta morrer. Isso é normal em altas infestações de cochonilha. Isso ocorre, por exemplo, em citros, ocorre com muita frequência. A ocorrência de cochonilha que pode levar a planta à morte. A gente vai ver a próxima cultura que a gente vai falar, citros, e a gente vai falar sobre cochonilha também. Então, cochonilha, pessoal, ela pertence à mesma ordem dos percevejos, mosca branca, pulgão, tá? Então são sugadores, e esses sugadores têm como uma das práticas, vamos dizer assim, durante sua alimentação, é a injeção de toxinas. Essas toxinas são muito nocivas, né, para as plantas. Então, não podemos deixar a população crescer muito, porque o controle não é fácil e a planta, ela definha rapidamente se a população estiver alta. Então, o monitoramento do pomar é uma alternativa, vamos dizer assim, de controle para saber o momento correto de entrar com a medida de controle. Controle cultural recomenda-se a poda de ramos infestados pelas cochonilhas. Então, o ramo está infestado, você fazer a poda desse ramo. Claro que isso, dependendo da idade da planta, vai afetar o desenvolvimento dessa planta, vai atrasar o desenvolvimento, já que eu vou fazer uma poda. E como controle biológico, né,
realizado através de parasitóides também e predadores. Tá? Então, lembrar sempre, o controle químico para a cochonilha é normalmente utilizado produto sistêmico, tá? Mas não é comum altas infestações de cochonilha, às vezes outros produtos que eu aplico durante o desenvolvimento da cultura que eu termino controlando, mas eu tenho que ficar atento para isso. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês e fiquem com Deus.